E povoado é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada, mas eu também sou terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando? Antes de iniciar minhas reflexões, creio ser importante saudar os saberes ancestrais aos quais estou atrelado. São vozes que falaram antes de mim e que neste momento de escrita emergem como se fossem minhas. Como candomblessista e umbandista, percebo a importância de valorizar os saberes que foram deixados pelos nossos mais velhos. Por exemplo, Oxum, minha mãe, nos ensina que um rio não caminha só. Oxum nos ensina que devemos tentar manter o ori e a cabeça inundado de axé para que possamos escolher de maneira responsável o nosso destino, nosso caminho. E o destino aqui é a escrita da travessia, do adentrar nos entre-lugares, de chacoalhar práticas de tão familiares passam despercebidas. É como o rio que rasga e fere o pensamento colonizado com sua correnteza. É a prática de rastrear entre os fossos do discurso redes de dispositivos, ou seja, práticas discursivas, técnicas e convicções que estão enviesados no campo político e social, como parte de uma cena investigativa de efeitos do real e sentidos da convicção. É a escrita surda, que conclama sensibilidades, histórias e saberes locais. Dessa maneira, saúdo minha mãe Oxum e os meus mais velhos, minha ancestralidade, através dessa escrita oferenda. Assim, tenho como hipótese que a escrita surda é norteada como uma opção, uma prática de trocas transpessoais, com axé de aliviar dores e traumas universais e particulares que são relatadas, recontadas por meio da escrita, valorizando desse modo sensibilidades biográficas e locais, que resultam da formação identitária do sujeito que é marginalizado. É um processo de desaprender para aprender, uma vez que os saberes que são erigidos do outro lado da fronteira, fundamentados sobre o pensamento colonial, devem ser manejados sem embrulhos, confrontando-os com os saberes construídos do lado de cá para erigir uma crítica do pensamento colonial, pois sem este não há crítica descolonial. Vale ressaltar que minha proposta é pensar a partir de histórias locais, nas quais o meu bios está assentado, isto é, imigrante brasileiro na Inglaterra, homem cis, gay, branco, candomblessista e umbandista. Glória Anzaldúa se autonomeava como sapatão feminista de cana, poeta, escritora e teorista cultural. Anzaldúa tem se mostrado uma figura paradigmática. A autora é citada em vários campos de pesquisa, por exemplo, na sociologia, história, psicologia, linguística aplicada e tradução. Ainda assim, é principalmente nos estudos de perspectiva feminista e desconstrutiva que as noções de Anzaldúa são esmiuçadas. A autora ainda é pouco compreendida, pois além dos conceitos metafóricos que ela desenvolveu ao longo de sua carreira, sua literatura revela reflexões complexas que envolvem os saberes do povo ticano e indígena. Anzaldúa, ao longo de seus cursos ministrados, decidiu oferecer um workshop intitulado de El Mundo Surdo, com o objetivo de refletir como as práticas do racionalismo, patriarcalismo
e da heterossexualidade têm mantido influências no mundo contemporâneo. Assim, de acordo com a intelectual, as mulheres do terceiro mundo, lésbicas feministas, deveriam se unir para corrigir esse desequilíbrio. O mundo surdo é um conceito construído a partir dos dessabores e sabores vivenciados ao longo de sua vida. É a partir da proposta de Anzaldúa quanto ao mundo surdo que conduz minhas reflexões, concebendo a escrita como um exercício de autoinscrição do bios, do pensamento descolonial, ao mesmo tempo que é um atravessamento da crítica da autohistoria, que é também proposta por ela. Faço esse movimento porque opto ler e interpretar escrituras a partir de tecidos incorporados por sujeitos que abordam experiências coletivas, emanadas, ancestrais e encantadas. Sujeitos marginalizados que por meio da letra ebó assentam saberes, outros que há muito tempo foram. O sujeito é inconsciente e constituído pela linguagem e por meio de outros sujeitos. De acordo com Foucault, o sujeito e discurso são dependentes intrinsecamente um do outro. Assim, o sujeito contemporâneo se configura pela trama de vozes que o perpassam, ou seja, sua ancestralidade. Esse sujeito que estamos a falar é um sujeito efeito e efeito de linguagem, que tem um traço de determinação constitutivo, concebido por uma existência histórica, capturado por uma ilusão de que é livre para criar, para dizer, para atribuir seus sentidos. Foram silenciados. O sujeito, por meio da escrita, relata seu passado, conta sua história. O sujeito dá força às suas reafirmações quanto à sua subjetividade. Por isso, a escrita surda é uma noção não só importante para compor a tentativa de performar a descolonialidade, mas também uma opção descolonial. A partir dessa noção, repenso conceitos metáforas, como a proposta do mundo surdo anzalduano, que aqui erijo a partir da escrita. Por isso, eu a conceituo de escrita surda. A partir dessa ótica, a escrita surda convida não só os gays a escreverem, mas também outros sujeitos que se encontram numa fronteira onde se sentem excluídos e violados. Sempre sobre a costura da descolonialidade do poder. Para Anzaldúa, o mundo surdo é o caminho onde os sujeitos podem iniciar mudanças por eles mesmos, para depois ter o desejo de mudar o mundo. O mundo surdo é um caminho de 2 movimentos. São eles: conhecer a si mesmo e expandir-se dentro do mundo. Uma recriação simultânea da psique e da reconstrução da sociedade. Para mim, a escrita pode ser um meio de alcançar esse desejo. Afirmo que a pesquisa e pesquisador vão se subjetivando ao longo da escrita. Sinto que aos poucos vou me transformando a partir da pesquisa, desse contato com os pensamentos dos autores. Desse modo, sugiro pensar a escrita surda como um ato de vingança pelas tantas injustiças espalhadas pela América Latina. Na autohistoria de Anzaldúa, escrita de si, há o desejo enraizado de mudança como uma missão a ser cumprida. A autohistoria emerge pela amplitude do alcance das várias histórias contadas pelas mulheres ticanas indígenas, que vivem ou viveram os mesmos conflitos de Anzaldúa. A autohistoria tem como desejo ouvir os gritos que estão
e são silenciados. Anna Louise Keating organiza algumas características que compõem a autohistoria, quais sejam: está relacionada ao pessoal e coletivo, autorreflexivo, cultural, político, bem como a incorporação de saberes locais e o deslocamento de dualidades na narrativa. A autohistoria enfoca e às vezes ficcionaliza a história de vida, incluindo dimensões teóricas também. A partir da escrita surda, a nossa história é contada como uma fonte denunciatória, onde jorra sangue vermelho por uma ferida aberta, ao expor as mazelas causadas por uma sociedade egoísta. É o grito alcançando o grito de nossos irmãos e irmãs. É a história sonolenta que não quer dormir, mas acordar aqueles que estão por perto para solver essas feridas que marcaram para sempre as produções culturais humanas e o próprio saber no mundo. Para os duos momentos em nossas vidas, quando nos sentimos abandonados, à deriva, são a chance de ressignificação e mudança da direção de nossas vidas, se pudermos ouvi-las. Venho argumentando até aqui que a descolonialidade não é um acordo estabelecido ou uma condição a ser alcançada, ou um estado de crítica iluminadora. Argumento que a descolonialidade é parte de um discurso transcultural, multiculturalista, bem como um novo cânone acadêmico que possui suas próprias pedagogias. Abordo a descolonialidade como algo necessário para requerer uma reflexão crítica, periférica e de fronteira, uma vez que não há descolonização sem fazer críticas das opressões. O ponto crucial nestas elucubrações é a continuação, reflexão, luta e labuta da descolonização, ou seja, a praxis descolonial que continua dentro dos interstícios, das margens e fronteiras da ordem dominante. Para mim, a descolonialidade é uma perspectiva, uma posição e escolha de pensamento, análise, efeitos de sentido do fazer, do sentir e ser, que nos fazem agir, praticar e continuar. Além disso, é um princípio atravessado pelo presente, futuro e passado, por sujeitos atrelados a conhecimentos, territórios e angústias que nos movem e abrem possibilidades outras. É nesse sentido que a descolonialidade pode ser entendida como um processo, prática e projeto de imantação espiritual mestiço. É o axé, a energia sendo cultivada, alimentada e construída, sempre vigilante em relação ao ori, a mente, a cabeça, que sem crítica torna-se desnutrida e envelhecida de pedagogias rebeldes. O axé significa energia vital. É um movimento de resistência que promove existência, engendrando saberes outros do real e sensível. É preciso papéis, lápis, canetas, tintas e encantamentos para tecer nossas marcas e marcar o outro que nos lê, nos encorajando a atravessar rios que outrora atravessamos ou temos de atravessar. É preciso ebó para nos fortalecer das angústias que nos deslegitimam e impedem de conhecer quem estamos sendo construídos e desconstruídos. É um mergulho no rio de Oxum que cicatriza as feridas deixadas pela sobrevivência numa sociedade excludente. É o habitar as encruzilhadas de Exu que possibilitam a produção de saberes descoloniais. E povoada é um nome curioso, né? Porque
A gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada, mas eu também sou terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda e te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só.